Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu preparei uma aula para vocês sobre ângulos associados a uma circunferência. Bom, é um conteúdo pouco visto, mas muito útil, e eu espero que essa aula seja válida para você, importante para você. Vai te ajudar em várias provas de vestibular, mas também pode te ajudar aí no assunto que você está vendo dentro da sua sala de aula. Então, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica de conteúdo, nenhum assunto que vai te fazer dominar a matemática do jeito que você sempre sonhou e que você tanto precisa. Então, sem perder mais tempo, vamos embora para a aula, né, galera? Bom, pessoal, lembrando que se você chegou aqui agora, eu sou o professor Lucas e eu te ajudo a alcançar a aprovação no Enem, vestibular, concurso público, destravando completamente a matemática e conquistando a pontuação que vai te dar o diferencial para sua aprovação. Mas, se você está aí também no seu ensino médio, precisando de um reforço, dá uma olhadinha aqui, se inscreve no canal, eu estou sempre trazendo conteúdo que vai te ajudar a resolver esse problema que você tem com a matemática, beleza? Então vamos lá, galera, que a nossa aula vai começar agora! É isso aqui, galera. Hoje nós vamos relembrar esses três conceitos aqui, esses três ângulos, tá? O que é um ângulo central, o que é um ângulo inscrito e o que é um ângulo semi-inscrito. Além disso, ao final da aula, nós vamos fazer algumas questões e eu te aconselho a ficar até o final e pegar para fazer essas questões. Vale muito a pena, o exercício é a parte mais importante do aprendizado da matemática, beleza? Então vamos lá, galera. O que é um ângulo central? Um ângulo central é um ângulo que tem um vértice no centro. Então aqui eu tenho o centro da minha circunferência, tá? Então eu tenho um vértice aqui e a partir dele eu vou formar um ângulo, tá bom? Então vai acontecer o seguinte, ó. A partir daqui eu traço um ângulo, tá? Imagina que aqui a gente encontra a circunferência, tá? Nos pontos A e B. Tudo bem? Aqui nós teremos um ângulo chamado de ângulo central. Tá bom? Então aqui, ó, nós temos um ângulo que será chamado de ângulo central. Tudo bem? Então essa é a definição de ângulo central. É o ângulo que tem vértice no centro. E o que é importante? Esse ângulo vai ter medida proporcional ao arco. Então é muito comum você representar o arco com graus e ele ser o mesmo valor do ângulo central. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Tudo bem? Agora, o que é um ângulo inscrito? Um ângulo inscrito, o vértice dele não está no centro, e sim sobre a circunferência, tá? Então, esse aqui é o meu vértice, é de onde parte as duas retas, tá? Esse vértice está sobre a circunferência. Logo, esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo inscrito, tudo bem? Então tá, e aí aqui a gente traz uma relação, porque é o seguinte, esse alfa é o ângulo central, tá? Então essa medida que nós temos aqui é a medida do ângulo central. Então se ele me falou que aqui é alfa, o ângulo inscrito vai respeitar a seguinte relação, tá? O ângulo inscrito, ele é o ângulo central dividido para 2. Beleza? Informação que você precisa gravar, o ângulo inscrito é a metade do ângulo central, tudo bem? E o ângulo semi-inscrito, que é o ângulo formado por essa reta aqui, nós chamamos de reta tangente à circunferência, tá? E uma corda. Então eu tenho aqui uma corda de circunferência e a minha reta tangente. O ângulo entre a minha tangente e a minha corda é chamado de ângulo semi-inscrito. E a relação dele é que o ângulo semi-inscrito ele é também a metade do ângulo central. Então, uma vez que a gente gravou essas coisas, vamos ver um pouquinho disso na prática, tá? Um pouquinho disso na prática, não é isso aqui, é aqui, ó. Antes disso, a gente vai precisar relembrar algumas propriedades com relação a ângulos em triângulos, tá bom? Que é a soma dos ângulos internos, ó, esse MA é a medida do ângulo A, MB é a medida do ângulo B. Então ele está falando desse e desse, tá bom? Esses três juntos vão formar 180 graus. Agora, existe também o teorema do ângulo externo, que é esse aqui.
tá? O que seria um ângulo externo? Isso aqui, ó, é um ângulo externo. Tá vendo? Isso é um ângulo externo, isso é um ângulo externo, isso é um ângulo externo. Aí é o seguinte, qualquer ângulo externo que eu pegar, vou pegar esse. Ele é a soma dos ângulos internos não adjacentes. Então, ó, tirando o C que está ao lado dele, esse ângulo aqui, ele é a soma desse com esse. Do ângulo A com o ângulo B, tá bom? Então, isso daqui é muito importante, ajuda a gente a ganhar tempo em várias questões. É importante a gente lembrar desses dois conceitos. Bom, vamos agora demonstrar isso aqui que eu mostrei para vocês, né, sobre ângulo central e ângulo inscrito, né, gente? Aqui, olha, eu tenho, dentro do GeoGebra, um exemplo bem interessante. Observa bem, aqui é o centro, né? Então, esse cara aqui é um ângulo central, ó, ele parte do centro para a circunferência. Isso aqui é um ângulo central, tá bom? Ok. E esse daqui é um ângulo inscrito. Observa que o meu ângulo central mede 80,1 graus. O ângulo inscrito é a metade, 40,5. Agora, a questão que é mais interessante é a seguinte. Vou marcar alguns pontos aqui. Ponto D, ponto E, ponto F. Tá? Qualquer ângulo inscrito que tome como base o AB, né, vai ter a metade desse valor do ângulo central. Olha bem. Vamos ver. Vou pegar um ângulo bem tortinho. Vou pegar o F, ó. Eita. Pera aí, gente. Ó. Agora, olha que maneiro, gente. Olha que maneiro. Tá vendo que esse ângulo é bem tortinho, né? Mas olha o que vai acontecer. Olha bem. Esse ângulo aqui, no vértice F, é um ângulo inscrito referente a AB. Olha como é que ele continua tendo a metade, tá vendo? Olha esse aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Daqui pra cá. Pra cá. Olha esse. Vou só traçar as retas para vocês enxergarem bem o que eu fiz, ó. Tracei aqui, ó, uma reta, ó. Esse ângulo é inscrito do ângulo AB, tá vendo? Então, isso daqui é a relação entre ângulo central e ângulo inscrito, beleza? Agora vamos ver isso na prática, como que isso pode me ajudar. Vamos lá. Olha bem para essas questões aqui. Esse daqui é tranquilo, tá? Quero achar x e y. O x é um ângulo central, olha, o vértice dele está no centro. Então lembra que essa medida aqui é equivalente ao arco. A medida do ângulo central é equivalente ao arco. Então se o meu arco é 88, meu x também é 88. Simples assim. Agora, o y é a metade. Então se o y é a metade do ângulo central, ele é a metade de 88. Então o y é 44. Bem de boa, né? Agora, vamos olhar para esse aqui. Olha. Pô, professor, esse daqui não fala valor nenhum. Não, ele não fala um valor preciso. Mas você precisa saber identificar qual é o ângulo central. E esse aqui, ó, é o meu ângulo central. Então 3x mais 6 tem que ser 2 vezes x mais 12. O dobro de x mais 12. Então a gente tem que 3x menos 2x é igual a 24 menos 6. Então x é igual a 18. Bom, galera, esse assunto é bem importante você praticar. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Bom, galera, agora a gente vai se encaminhar para a nossa parte final dessa aula, mas você não pode perder esses dois últimos exercícios que eu separei para você. Os dois últimos desafios. É assim, é a cereja do bolo, então fica até o final, beleza? Olha bem, eu separei para vocês aqui essa questão. Bom, vamos lá. Nosso objetivo aqui é descobrir os valores de x, tá? E de y. Tudo bem? Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, observe que você consegue identificar que o x é um ângulo inscrito. Esse x aqui é um ângulo inscrito, tá bom? Ah, professor, como assim? Ele vem lá de cima, ó. Ele pega o 606
O 606 é um ângulo central. O x é um ângulo inscrito. Fica mais fácil se a gente olhar assim, olha bem. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele é um ângulo inscrito. Logo, o ângulo inscrito tem a metade do seu ângulo central. Então, o x a gente rapidamente mata. E o x é a metade de 106. Logo, o meu x vale 53 graus. Beleza? Mas é preciso enxergar isso, tá? Tá, professor, mas e o y? Bom, observa, nossa resolução vai partir do princípio aqui que o x e o y são ângulos internos de um triângulo, tá bom? Ó, vou mostrar esse triângulo aqui para vocês. Ó. A gente vai analisar esse triângulo, os ângulos internos desse triângulo aqui, ó. Eu já encontrei o x. Tudo bem? O que falta para eu encontrar o y? Bom, basicamente, se eu tivesse esse ângulo aqui, resolveria o meu problema, concorda? Porque se a gente tivesse esse ângulo, bastaria eu somar o valor de x, que eu acabei de encontrar, com o desse ângulo e ver quanto falta para 180. Esse é o valor do y. Bom, mas como é que eu vou descobrir esse ângulo aqui? E aí você também precisa perceber que esse ângulo também é um ângulo inscrito, tá? E isso fica bem claro, a gente consegue ver muito bem isso aqui, ó. Fica bem claro aqui, olha bem. Tá vendo? Esse trecho aqui, eita, esse trecho aqui, ele é um ângulo central. É o dobro daquilo lá, ó. Então, 136 graus aqui. Porém, esse cara aqui é ângulo inscrito também. Então, na verdade, esse ângulo mede a mesma coisa que 68, que é a metade de 136. Então, esse ângulo aqui também vale 68 graus. Agora, lembra que lá atrás eu já mostrei isso aqui para vocês, tá? Quando a gente mostrei ele no GeoGebra, a gente viu isso. Então, galera, esse ângulo também vale 68. E aí eu mato a questão, por quê? Porque 68 mais o x, né, que vale, deixa eu até botar ali, ó, nós já tínhamos descoberto o valor de x, né, então 68 mais 53, que é o valor de x, mais o y, tem que dar 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então o y vai dar 180 menos, aqui nós vamos ter 121, e aí 180 menos 121 é 59 graus, essa é a medida do ângulo y. Beleza? Então, olha bem, só trabalhando com ângulos inscritos, né, e ângulos centrais. Bom, e como eu falei para vocês, a cereja do bolo, para a gente encerrar essa baita dessa aula, eu quero que vocês descubram aqui para mim o valor de x. E aí, vamos lá, observe, o x não é um ângulo central, tá? Então, ele não vale 156. Galera, um ângulo central, ele tem que partir do centro. Então, ó, isso aqui, ó, seria um ângulo central. E esse ângulo aqui sim, tá? Esse aqui sim vale 156, tá bom? Mas não era esse... Mas eu nem vou precisar utilizar isso aqui, tá? O que você precisa perceber? Você precisa perceber que esse cara aqui... Tá, vou pegar a régua, ó. Esse cara aqui é um ângulo inscrito, tá? Referente ao 156. Então, esse cara aqui, esse ângulo, é a metade de 156. Então, quanto que ele mede? Esse ângulo aqui vai medir 78 graus. Beleza? Agora ficou fácil, porque olha bem esse triângulo, né? Esse cara aqui, ele é o ângulo externo, e nós vimos pelo teorema do ângulo externo, que o ângulo externo é a soma dos ângulos não adjacentes. Então, o x é o resultado de 27 mais 78, né? Então, o meu x aqui vai dar 7 mais 8, 15, vai 1, né? Então, eu vou ter 8 com 2, 10, meu x vale 105 graus. Olha isso, galera. Então, questãozinha muito bacana. E se você não ficou até o final, você perdeu, né, galera? Porque é o tipo de questão, assim, boa para cair em prova, não é verdade? Então,
Espero que vocês tenham gostado. Já aproveita para dar o like aqui, se inscrever no canal, para não perder nenhum vídeo, que vai te ajudar a destravar a matemática, tirar notas melhores e conseguir, se seu objetivo for aprovação em concurso vestibular, conseguir tirar mais de 80% de acerto ou mais de 800 pontos se você for fazer o Enem. Então vale muito a pena, se inscreve aqui, é gratuito e a gente faz com muito carinho, com muito amor para vocês, beleza? Galera, até a próxima aula.